Ah, oi, Paulo, pode falar. Você tinha levantado a mão aí? Só testando aqui, ver se tava funcionando aqui. Ah, não, beleza, então. Então, pessoal, mais uma vez, bem-vindos. Então, vamos começar então. Eu vou falar aqui sobre os princípios de eletricidade, tá ok? Vamos ser que nesse módulo básico é a mais complicada de todas. Mas, vamos lá. O que que acontece? A eletricidade, ela era um dos ramos da física. A física, antigamente, ela era dividida em quatro grandes ramos: mecânica, ondulatória, eletricidade e magnetismo. Somente com James Clerk Maxwell, que foi um físico e matemático escocês, que desenvolveu as quatro equações que dão origem ao eletromagnetismo, uniu-se a eletricidade com o magnetismo, resultando nesse outro grande ramo que é o eletromagnetismo. Dentro da eletricidade, nós temos três grandes ramos também. Nós temos a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Tá ok? Muito bem. Dentro da eletrostática, nós estudamos o quê? Os fenômenos realizados, né, e relacionados com cargas elétricas de maneira estática. Ou seja, não sabemos, né, não tem o nosso interesse dentro da eletrostática saber como que cargas adquirem movimento e quais são os fenômenos que a carga em movimento pode gerar. Ao contrário da eletrodinâmica, que nesse caso aqui as cargas estão em movimento. A eletrodinâmica, pessoal, é a parte da elétrica onde que você vai ver o quê? Circuitos elétricos. Como que você vai dimensionar e calcular uma corrente, uma tensão, como você vai fazer associação de resistores, para que finalidade serve capacitores, indutores e tantos outros equipamentos como transistor, por exemplo, e diodo, que podem vir o quê? A ser muito úteis, né, no cotidiano de vocês, beleza? Mas, historicamente falando, a eletricidade não somente surgiu com James Clerk Maxwell, surgiu também com diversas experiências. Uma delas foi a experiência da gota de Millikan. Milli, experiência da gota de Millikan. Que ele fez o seguinte: ele construiu uma cuba, né, de maneira esférica, com vidros, e o que aconteceu? Colocou uma lâmpada aqui, onde você viria a luz atravessando de um lado para o outro, e energizou uma placa de baixo positivamente e a placa de cima negativamente. E o que que ele fez? Ele colocou um borrifador e jogou óleo dentro dessa cuba. E qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte, que as gotículas de óleo, elas estavam saindo da parte positiva e indo para a parte negativa. Saindo da placa positiva e indo para a placa o quê? Negativa, fazendo esse tipo de movimento. Foi através dessa experiência que ele viu o quê? O seguinte, que cargas elétricas possuem o quê? Força, ok? Força elétrica. E muito mais do que isso. Ele vislumbrou o seguinte, que cargas elétricas de mesmo módulo ou mesmo sinal se repelem, como positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, mas que cargas elétricas de sinais contrários ou módulos contrários se atraem. Então, ficou determinado desta forma. E foi a partir disso que ele, o quê? Determinou o valor da carga elétrica elementar, a carga do elétron, que é de 1,61 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá ok? Podemos ir mais adiante, sim ou não? Tudo entendido aqui? Sim. Beleza. Então é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês param e me perguntam, tá ok? Que aí eu faço questão de voltar ou tocar no ponto em que vocês não entenderam. Então vamos mais adiante. Dentro da eletrostática, pessoal, nós temos a relação do quê? O conceito de carga elétrica. O que que significa o quê? Carga elétrica. É a relação entre prótons e elétrons, ou seja, as cargas dentro do menor partícula indivisível possível, que é o átomo, a menor parte da matéria. E o que que acontece?
Para se comprovar a experiência de Millikan, Coulomb fez a seguinte experiência também. Ele pegou uma balança de torção, ele construiu essa balança, como vocês estão vendo aqui, e aqui colocou um rolete e dentro dela um cabo de aço, que eu estou pintando aqui agora. Dentro deste cabo de aço, o que aconteceu? Ele pegou um outro rolete, uma pequena parte fixa, com um outro cabo, e na ponta dele tinha uma esfera carregada, assim como no cabo de aço maior. Essa esfera e essa esfera aqui carregadas. Só que ele fez o seguinte, ele carregou aqui positivamente e carregou aqui negativamente, comprovando o seguinte, a mesma da experiência de Millikan, que cargas elétricas de sinais contrários, elas se atraíam e, consequentemente, o valor aqui da densidade do cabo, ele estava o quê? Aumentando também. Foi assim que ele desenvolveu o que nós chamamos de lei de Coulomb, que é a força elétrica. Que é a força elétrica demonstrada como? Calculada da seguinte maneira: constante de elétrica do meio, que já é determinado padrão 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, vezes o módulo das duas cargas que estão interagindo entre si, certo? Pela distância entre elas ao quadrado, beleza? E foi assim que comprovou-se mais uma vez que forças elétricas de sinais o quê? Opostos se atraíam, mas de sinais o quê? Mesmos sinais se repeliam, ok? Outro ponto importante aqui que geralmente as pessoas me perguntam: professor, toda equação na física, geralmente ela tem demonstração, correto? Essa aqui também, ela tem demonstração? Não, ela não tem demonstração, tá? É o que nós chamamos de equação empírica. Professor, o que é uma equação empírica? Uma equação empírica nada mais é do que uma equação que ela é vista, vislumbrada e acontece conforme está esquematizada na prática, mas ela não tem demonstração matemática. Essa equação é dito que empírica. Ela é determinada, mas ela não é demonstrada. Beleza? Vamos mais adiante. Como as cargas elétricas estavam sendo estudadas, veio também o conceito de corrente elétrica. O que é o conceito de corrente elétrica? É o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. Pois muito bem. O que é corrente? Corrente, então, o símbolo é I e fica como variação do número de cargas pela variação do tempo. Ou seja, se eu tenho um condutor da seguinte forma e que eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B aqui, o que acontece? Vai surgir o quê? Uma corrente que vai circular por esse quê? Por esse trajeto, se eu energizar o ponto A ou o ponto B. E o que acontece? Se eu quero saber a corrente que está circulando por aqui, é fazer o quê? Variação das cargas que estão entrando, dividido pela variação do tempo que está percorrendo este condutor. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Pode prosseguir? Positivo. Beleza. Então, se nós temos isso, Como eu posso saber se estão entrando, professor? não entendi. Repete de novo, por favor. Professor, Como eu posso saber quais são as cargas entrando? As cargas que estão entrando é porque seu microfone está falhando. professor, No Sim, caso, pois não. como eu posso saber quais são as cargas que estão entrando? Como Para poder você fazer pode essa saber? divisão. Certo. Você pode saber isso através do quê? Do multímetro, que é o equipamento que você vai utilizar, tá ok? Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Matematicamente, como que a gente resolve isso? Foi boa sua pergunta. As cargas elétricas, elas têm o quê? Uma seguinte equação que vai determinar isso, que é escrita da seguinte forma.
Aqui eu tenho a quantidade de cargas, o número delas, e aqui eu tenho o quê? A carga elementar do elétron, certo? Por que que o elétron é a carga elementar? Porque é o elétron que ele o quê? Movimenta na eletrosfera. É a partir desse movimento que se gera campos elétricos e também, consequentemente, mais adiante, quando nós vamos falar, gera-se campos magnéticos, tá ok? Então, se você quiser saber a quantidade de cargas ou a carga que está entrando, você tem que saber a quantidade dessa carga que está entrando e multiplicar pelo quê? Pela carga elementar do elétron. Beleza? Respondi sua pergunta? Ok, respondeu. Beleza. Mais alguém, pessoal? Teve mais um rapaz que ia me perguntar aí. Meu nome é o Alan, professor. Eu só queria que o senhor explicasse de novo sobre essa corrente elétrica, por gentileza. Certo. O que é corrente elétrica? Eu disse aqui que é o ordenamento de cargas elétricas, correto? Se eu tenho um condutor dessa forma aqui, um fio, por exemplo, onde eu tenho um ponto A e um ponto B, e eu energizo esse ponto A, vai vir o quê? Cargas elétricas que vão fluindo do ponto A até o ponto B, certo? Pois muito bem. A corrente elétrica nada mais é do que essa variação de cargas. Ou seja, as cargas que estão entrando, as cargas que estão saindo, menos as que estão entrando, dividido pelo quê? Pelo tempo que está se gastando para que elas percorram todo esse trajeto, saindo de A até o ponto B. Tá ok? Então, corrente elétrica, um dos sinônimos dela é o quê? É a variação do quê? Das cargas dividido pela variação do tempo, tá ok? É a carga que está circulando ou que está em movimento ou o que a gente chama de energia cinética. Energia cinética. Que está percorrendo esse material, tá ok? Respondi sua pergunta? Positivo, professor. Obrigado. Por nada. Então, o que que acontece? Eu tenho isso aqui. Muito bem. E o que que eu tenho? Eu tenho também duas formas ou duas classificações de corrente. Eu tenho a corrente contínua e tenho a corrente de forma o quê? Alternada. Um exemplo de corrente contínua que você vê é o quê? É a bateria de carro, tá ok? Se você utilizar ela num circuito qualquer, por exemplo, a corrente que está vindo dela vai ser o quê? Contínua, não tem variação. Ao contrário da corrente alternada, da corrente contínua, perdão, a corrente alternada ela tem ponto de máximo, que a gente chama de valor de pico, e nós temos aqui o ponto mínimo, que é chamado de ponto de vale, certo? Pois muito bem. Isso aqui é uma função de onda, tá ok? Onde eu vou ter a amplitude e vou ter um ângulo que determina o quê? O valor dessa o quê? Amplitude, tá ok? O que vocês vão ver comigo mais adiante quando nós falarmos de circuitos de corrente alternada. Dentro da eletrostática também, vocês têm que entender que nós temos um conceito muito importante que é de conceito de campo elétrico. O que é campo elétrico, professor? Campo elétrico nada mais é do que a influência que uma carga vai desempenhar no meio ou em relação a outra carga, beleza? E como que eu vou demonstrar isso aqui para vocês? Eu vou demonstrar a partir de um software que a gente chama de PET Colorado. Eu estou abrindo ele aqui, só um instantinho. Eu vou mostrar como que funciona. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Não, Ainda não, Não. professor. Ainda não? agora sim. Agora sim. Beleza, Agora sim. beleza.
Como que eu vou demonstrar isso aqui? Porque a olho nu é muito ruim de você ver, mas com os softwares fica mais claro. Muito bem. Eu vou deixar aqui todos esses marcados. E olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro pegar uma carga do tipo Q, positiva, e vou soltá-la no ar. Veja, saiu setas dentro dela. Essas setas que nós temos aqui significam que as linhas de campo. O que significa essas linhas de campo? São as representações, ou é a representação, que o campo elétrico dessa carga desempenha no meio ou em relação a outra carga. E isso aqui é convencionado. Quando você fala de cargas do tipo positiva, de natureza positiva, essas linhas de campo saem dessa carga. Agora, o que acontece quando eu coloco uma carga negativa aqui também? Essas linhas de campo, o que acontece? Elas entram na carga o quê? Negativa, demonstrando que, e esse o brilho aqui em volta também demonstra o quê? Demonstra a intensidade com que essa carga está tendo e a relação dela com o meio. Perceba, se eu chego perto a carga positiva da carga negativa, da positiva, perdão, o que acontece? Esse brilho, essa intensidade vai diminuindo. Isso faz com que o sistema se torne o quê? Neutro, ou está em perfeito equilíbrio. Veja, agora olha o reordenamento das linhas de campo ou das linhas de força. Eu estou afastando e, consequentemente, essas linhas estão acompanhando esta carga. Veja eu aproximando de novo, buscando o quê? O equilíbrio eletrostático. A intensidade delas diminui, do brilho, até o ponto em que movimento novamente o quê? As linhas de força. Muito bem. Agora eu vou fazer um outro teste. Eu vou colocar... Pois não, pode falar. Oi, No alguém caso ia falar? aí, seria o campo magnético. Se estiver Não, mais distante, o campo magnético ficaria mais forte, é isso? não. Aqui seria o campo elétrico, tá? Campo Ah, sim. magnético é quando Ok. você tem a variação de um campo elétrico também, tá ok? Aí surge um campo magnético, tá ok? Obrigado. Por nada. Pode perguntar, viu, pessoal? Não acho ruim. Então, vou colocar uma carga negativa aqui no meio. Perceba. O que acontece? A intensidade desse campo aqui aumentou, mas o que acontece? As linhas de campo também o quê? Permanecem o quê? Inalteradas, fazendo o quê? Que haja repulsa, porque as cargas elétricas, elas tendem o quê? A buscar o equilíbrio. Por isso que positivo com negativo se atraem. Por isso que os opostos se atraem. Enquanto isso, o que acontece? Se eu arrastar aqui mais perto, vai haver o quê? Uma repulsão. Vejam essas linhas de campo se aproximando. Fazendo o quê? Que haja a repulsão dessa carga para que ela venha e fique mais perto da carga o quê? Positiva. Correto? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Tranquilo, professor. Beleza. Quem não entendeu, pode me falar que eu paro e volto de novo. Muito bem. Então, nós temos o conceito de campo elétrico. E o que acontece? A equação do campo elétrico é a constante de elétrica, que é 9 vezes 10 a nona, pela carga que você está tendo nesse meio, o módulo dela, dividido pela distância ao quadrado. Perceba, a mesma coisa está sendo representado aqui, neste esboço. Minha carga positiva, ela tem as suas linhas de força ou linhas de campo saindo dela e entrando na A positiva. tela permaneceu. Como? Não A entendi. tela com gráfico permaneceu. Todo mundo tá assim? Não, a tela tá normal aqui. A minha tá normal aqui. A minha também tá normal. Agora sim. Ah, beleza. Então, Minha te- beleza. Então, o que acontece? A minha carga é positiva, as linhas de campo estão saindo e entrando na carga o quê? Negativa. Ao contrário desse esquema aqui de baixo, em que eu tenho duas cargas positivas e as linhas de campo estão o quê? Saindo de ambas,
ok? Pois muito bem. Vamos a mais uma, o quê? Determinação para a parte de eletrostática. Eu tenho potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? É a quantidade de energia necessária que você vai fazer com que essa carga saia de um ponto A e vai até um ponto B, certo? Pois muito bem. Qual que é a importância do cálculo do potencial? Quando você chegar na parte de circuitos, você vai ver que nós vamos ter tensão, CC, e nós vamos ter o que? Tensão, CA. Ou seja, corrente contínua, corrente alternada. O potencial é justamente isso aqui, é a variação de tensão. Essa variação de tensão é o que alimenta e o que impulsiona as cargas elétricas, certo? A se movimentarem dentro de um circuito elétrico. Beleza? Muito bem. Então, o que que acontece? O cálculo do potencial, ele é determinado da seguinte forma. A mesma constante, o módulo dessa mesma carga, que vai sair de um ponto A até um ponto B, dividido pela distância tão somente, certo? Diferentemente do campo elétrico, tá? Que é elevado ao quadrado, aqui não tem elevado a nada, ou seja, o seu índice aqui é 1, correto? Então, é determinado a partir dessa forma. Beleza? Podemos prosseguir, pessoal? Sim ou não? Podemos prosseguir? Pode seguir. Beleza. Então, Eu- vamos. Sim, pois não. Alguém ia fazer uma pergunta? Sim? Alguém ia fazer uma pergunta? Podemos prosseguir então aqui, né? Pessoal, quem quiser pode copiar aqui ou então tirar um print. Quando vocês estiverem prontos, nós vamos fazer esses exercícios aqui. Professor, Pois não? essa coisa vai ser a Hum. atividade que você vai fazer online aqui ou vai ser no momento presencial? Não, essa aqui é só a gente só fazer aqui para vocês fixarem a ideia, tá ok? Ok, Beleza? Beleza. ok. Pessoal, se vocês assistirem às minhas aulas, vocês vão conseguir sempre fazer os questionários que vão aparecer para vocês lá depois, tá? Aí tem gente que fala assim, mas professor, se eu conseguir fazer todos eles, eu posso fazer? Pode ficar à vontade. Vocês têm 2 oportunidades de fazer, tá? Tem 2 chances. Então, quando liberarem aí, tá? Vai ser 15 para as 10. Quem quiser já pode tentar fazer o primeiro. Eu tenho que ir no portal para fazer? Sim, aí lá já sai a sua nota automaticamente. Aí você clica no SAP 1, né? Questionário 1, e lá já vai ter as questões para você fazer, tá ok? Beleza. Beleza. Professor, mas Pois não. essa atividade que já vai estar pronta lá, se você quiser já pode ir já iniciando, tentando fazer já? Sim, ela vai ser liberada para vocês hoje, 15 para as 10, tá? Aí amanhã mesmo, se vocês quiserem já começar a fazer, já podem ir fazendo, tá? Não tem problema. Tá, ela vai ficar disponível até Tá. quando? Eu achei que Ela vai era ficar. agora na hora da aula. Não. Ela vai ficar disponível até o último dia da UC, tá? Ah, tranquilo. Todas elas, todas elas.
tá? Ok, é tipo um Professor, modo boa noite. de exercício, né? Isso. Só que aí lá, só que ao invés de vocês escreverem como antigamente me enviar, é só questionário mesmo. Vocês têm 4 ou até mesmo 5 opções para me marcarem, tá? E aí já sai o gabarito automaticamente. Ok. Beleza? No caso, marcar um X, então, né, professor? Sim, só Na isso. alternativa correta? Isso, só isso. Só marcar um X. Ok, obrigado, entendi. Por nada. Professor, o senhor vai explicar essas questões aqui? Assim, não, eu sei que você já passou o conteúdo, mas o senhor vai explicar assim, detalhadamente cada questão dessa, ou não? Você fala essas daqui que você está vendo agora? Isso. Sim, eu vou fazer junto com vocês. Só estou esperando quem quiser ir e que já tiver terminado, eu já começo. Sim, tranquilo. Ok? Por mim já pode começar, já. Pode? Então, beleza. Então, eu já vou começar. Diz o seguinte, a primeira questão. Essa aqui é da Universidade Estadual do Ceará. Diz assim: em um fio metálico, a aplicação de uma DDP, ou seja, diferença de potencial, que é o quê? Potencial elétrico, entre seus extremos, provoca nele uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. Qual é o número aproximado de elétrons que chegam ao polo positivo nesse tempo? Muito bem. Então, o que que acontece? Ele quer saber o número de elétrons, certo? Então, eu tenho que utilizar esta equação aqui, ó, que ne dessa forma. Só que tem uma questão. Eu não tenho a quantidade de cargas. Como que eu faço? Eu utilizo a minha o quê? Equação da corrente, que é igual ao quê? A variação das cargas. Ô, professor, Sim, desculpa interromper aí, boa noite. boa noite. Você fez algum desenho aí porque aqui não tá aparecendo nada não, então. Justamente isso que eu ia lhe falar agora, professor. Tá tipo travado. Tá travado? Deixa eu ver aqui. Bom, Ah, Deixa eu tirar de agora novo. sim. Deixa eu tirar de novo. Destravou? Vocês estão vendo aqui? Sim. Então eu vou começar de novo. Diz aqui a primeira questão, então. Em um fio metálico, a aplicação de uma DDP, ou seja, diferença de potencial, certo? Entre seus extremos provoca nele uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. Qual é o número aproximado de elétrons que chegam ao polo positivo nesse tempo? Ele quer saber, é isso aqui, ó. Ele quer saber o número de elétrons, é esse N aqui. É essa equação que você vai utilizar. Mas só que tem um porém. Você não tem a quantidade de cargas, correto? Mas você tem a corrente e o tempo. Então você usa o quê? I é igual a delta Q, perdão, dividido por delta T. E você vai determinar o quê? O valor da carga. Então você vai multiplicar cruzado aqui. Neste caso, vai ser o quê? Delta Q, que vai ser igual ao quê? A I vezes delta T. Muito bem. Aí eu já tenho a minha corrente, que é 10. Eu tenho um tempo de 10 minutos. Já jogo lá? Não. Por quê? Porque no sistema internacional de medidas, todas as medidas, elas, assim, têm o seu padrão já pré-estabelecido. Por exemplo, corrente é ampere, voltagem, volts, resistência, ohms, que vocês vão ver comigo. E minutos, tempo, é segundos. Então, como você faz? Você vai utilizar aqui, antes de substituir, uma regra de 3. Você sabe que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Mas eu tenho que 10 minutos. Então, eu vou ter o quê? X tempos. Então, é só você multiplicar cruzado. X vezes 1 dá X.
10 vezes 60 dá 600 segundos. Muito bem. Agora eu determino a minha carga. Então eu venho, ΔQ, que vai ser igual ao quê? O meu I, que é 10, pela o meu tempo, que é 600 segundos. Quando eu faço isso aqui dá 6.000 coulomb de carga. Beleza? Muito bem, consegui determinar isso aqui. Mas ele quer saber o número de quê? Ele quer saber o número de elétrons. Então, como que você faz? Já que isso aqui é a carga, essa é a quantidade de carga, esse é o número de elétrons, você faz o quê? Joga essa equação. Q, N vezes E. Muito bem. Eu quero achar o número. O número é igual ao quê? As cargas dividido pela carga elementar do elétron. Então, esse N vai ser o quê? Substitua a carga que eu achei. 6.000. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron padrão. Certo? Beleza. Eu tenho aqui o meu N. Esse 6.000, pessoal, eu posso escrever ele da seguinte forma. 6 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é propriedade das potências. E aqui eu tenho 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. O que é que eu faço? Divido 6 por 1,6. Isso vai me dar 3,75. 3,75. E aí eu venho com 10 a menos, a 10 a terceira, que era o 1.000. E o que eu faço? Para mim ter o que? A mesma base aqui em cima e fazer o valor dos expoentes, eu jogo esse 10 a menos 19 para cima. Fica 10 e o menos 19 ele passa a ser o quê? Positivo. Passa a ser o quê? 19. Propriedade das potências. Então, o número de cargas que eu vou ter aqui vai ser o quê? 3,75 vezes 10, que é a mesma base, e faço o quê? A operação com os expoentes. Como é positivo aqui e é positivo aqui, eu somo 3 com mais 19, 22. Então, é esse o número de elétrons ou de cargas que eu vou ter passando nesse fio. Beleza? Todo mundo entendeu? Professor, por que que o número de cargas que foi o resultado lá de cima ele se tornou 6.000? Que era no caso, a gente está procurando ele, né? Aí lá em cima deu Sim, X igual 600. isso. Aí depois você fez ela, no caso depois o 600. resultado deu 6.000, né? Aqui, ó. Isso aqui, Aí ó. o 10 N deu amperes. 6.000. Isso, o Q. Aqui, ó. Delta Q. É o delta Q aqui que dá 6.000, viu? Tá, entendi. Entendeu? Coulomb. Beleza? Esse aqui é a carga, essa aqui é a quantidade de carga. Hein, professor? Pois não. Teria como você voltar a explicar da penúltima parte para baixo aí? Essa soma desses expoentes aí, esse 3 menos 19, eles não são somados, não? Mais com menos se tornaria menos, não? Aonde aqui? Esse 3 em cima do 6 vezes 10 elevado a 3. Por Aí que você não... pode falar. você dividiu, não dividiu? Esse 6,10 dividido por 1. Eu dividi 6 dividido por 1,6, Sim, certo? sim. E 10, o que que eu faço? Propriedade das potências. Quando você tem um número assim, mais ou menos, ó, da seguinte forma. 2 elevado ao quadrado dividido por 8, por exemplo. Ou tô travando aqui.
Se eu tenho assim, ó, 2 elevado ao quadrado, dividido por, vamos supor aqui que eu tenha 16. Eu venho 2 ao quadrado. Esse 16 aqui é 2 à quarta. Por quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu estou multiplicando 2, que? 4 4 vezes. vezes. Isso mesmo. Sim. Então, isso aqui é propriedade que das potências. Eu conservo a primeira potência e todas as vezes que eu jogar a potência de baixo para cima, eu inverto o sinal. Então, aqui fica negativo. Por que que você faz isso? Pela seguinte razão. 2 ao quadrado. Se eu multiplico aqui, porque eu quero que saia 1 aqui embaixo. Como que eu faço? Tá vendo eu com sua moto? 2 a menos 4. Mesma coisa que eu fazer assim, ó. 2 à quarta. É multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo expoente. Só que sinal contrário. Por quê? Olha só. Aqui em cima. Qual que é a base que tem aqui? A base. Qual que é a base aqui? Divisão, você fala aqui? Não, a base é 2. Base é 2, sim. Sim. Aí fica o quê? 2 menos 4. Não ficaria menos 2? Aqui, Isso. menos 2. Aham. E o que acontece? 4 com menos 4 dá o quê? Dá 0. E todo número elevado a zero é? 0. Não, 1. Essa é a finalidade. Por isso que sobe o expoente, muda o quê? De o quê? De sinal. Por quê? Eu quero fazer com que surja um 1 aqui embaixo. É a mesma coisa eu multiplicar em cima pelo número negativo, né, dessa potência, e por número negativo também, igual. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Beleza? É para aparecer o quê? Esse 1 aqui embaixo. Mas foi muito boa essa pergunta, viu? É porque eu tava vendo uns vidinhos que foi postado aqui na plataforma de eletricidade. É que Sim. eu não soube entender, entendeu? Somar essa parte do 3 e o 19, porque eu fiz aqui em cima, eu fiz mais 3 menos 19. No caso, ficaria menos 16, conservando o sinal do maior, então é diferente, não é assim que faz não, né? Não, né não. Ah, Tá? tá. É desse jeito que eu expliquei aqui. Quando Aham. você dividir ou passar o expoente para cima, ele muda de sinal. Por quê? Você está fazendo com que surja um aqui embaixo, beleza? E todo número dividido por um é ele mesmo. Entendi. Essa aí é minha pergunta. Valeu, obrigado, hein? Por nada. Podemos prosseguir, pessoal? Ou tem alguém copiando? Senhor, Então, beleza. Então, eu vou apagar isso aqui. Essa aula sua fica gravada também, não fica? Sim. É porque no caso, tipo assim, a gente não tá copiando, não tô copiando agora, mas como você tá pagando, vai ficar gravada a parte que já foi feita, entendeu? Pra gente copiar no caderno depois, passar limpo. Não, pode ficar tranquilo. Essa aula vai ficar gravada. Show de Todas bola. elas vão ficar gravadas. Tá Tá? bom. É porque aqui eu não tenho espaço para fazer mais questões. Tá ok. Beleza? Diz aqui a segunda questão. Seja ΔQ ou variação de carga de 36 coulomb. A carga elétrica que atravessa uma seção reta de um condutor metálico durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre o condutor nesse intervalo. Então ele está querendo saber o quê? O I. E o I eu sei que é o quê? ΔQ dividido por ΔT. Como o meu tempo está em segundos e a minha carga eu já sei que está em coulomb, é só fazer o quê? 36 dividido por 20, certo? Então, nesse caso, é só isso. E é igual a 36 dividido por 20. Quando eu faço isso, 36 dividido por 20 dá 1,8. 8 amperes. Beleza? Então, a minha corrente vai ser com esse valor.
Alguém tá escutando alguma coisa aí? Porque eu não tô escutando nada aqui, não. Eu tô escutando. Não tô escutando nada também, não. Aqui também não tá saindo nada, não tô escutando nada. Você não tá escutando nada aqui? Tá saindo nada não, professor. Uai, não tá saindo nada, não? Não, Agora tá. tá até Uai. travado. Agora sim. Tá saindo agora? Vocês estão me escutando? Sim, Beleza. pra mim tá saindo normal. Então, beleza. Quando vocês disserem que sim, aí a gente continua de novo. Newton, você levantou a mão, pode falar. Newton, você levantou a mão, pode falar. Não, é que tava travando aqui também, só ia Ah, confirmar tá. aqui. Geralmente quando trava assim, pessoal, é internet. Ou quando estiver travando muito, aí eu aconselho vocês saírem e entrarem de novo, que aí volta ao normal, tá ok? Podemos continuar então, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Então vamos para essa outra questão aqui. Uma corrente elétrica de intensidade 1 ampere atravessa durante 1 segundo uma seção reta de um condutor metálico. Quantos elétrons nesse intervalo de tempo atravessam a secção desse condutor? A mesma ideia da primeira. Então o que eu faço? Eu venho e calculo a corrente que vai atravessar. Então vai ser ΔQ dividido por ΔT. Minha carga eu vou calcular agora. E vai ser o quê? I vezes ΔT. Muito bem. Então, minha variação de carga vai ser o quê? Minha corrente, que é 1, pela minha o quê? Pelo meu tempo, que é 1 também. Isso aqui vai me dar o quê? 1 coulomb de carga. Então, meu ΔQ é igual ao quê? 1 coulomb. Então, se eu achei minha carga, é a mesma coisa do que? A minha carga do que NE. Eu quero achar o número de cargas. Eu tenho a carga, eu quero achar a quantidade. Então, fica como? O N vai ser a carga dividido pelo número de elétrons. Então, o N é a carga que é 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, é só eu fazer o quê? A divisão agora, 1 dividido por 1,6. 1 dividido por 1,6 dá 0,625. 0,62 aproximadamente. E o que acontece? O menos 19 está aqui embaixo negativo, ele vai para cima o quê? Positivo. E eu posso deixar dessa forma. 0,62 vezes 10 a 19, o quê? Elétrons que vão passar nesse condutor. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Professor, Sim, o senhor divide esse 1 por 1,6, né? É o que vai dar isso. 0,62, né? Isso. Uhum. É sempre assim. Número por número, base com base. É que nem aquele outro. Eu só fiz o quê? 10 a menos 2
com 10 ao cubo com 10 a menos 19, porque a base é a mesma, é o número 10, tá? O expoente elevado a esse número, ok? Entendi. Aí quando esse menos 19 sai da divisão, vai para multiplicação, ele vai positivo, né? Justamente. É aí que a gente chama de propriedade das potências. Exatamente. Ok, obrigado, professor. Por nada. Ô, professor, Pois não. uma dúvida aqui. Sim. No caso aí, vai tirar o 0,62 vezes 10,9 A 19. Por quê? a 19. Isso, aqui é Seria 19. 0,19 no caso. Que daria Sim. 6.300 e 6.31 no caso. Isso aqui daria um número muito gigante, viu? É, Aqui é 10 a 19, é muito grande. 10 vezes 19. Soma o 10 vezes 19 primeiro para dividir pelos 0,62 no caso. Aonde que você está falando? Aí, ó. O Eu N. dividi. Isso, aqui eu divido só 1 dividido por 1,6. Sim, correto. Aí eu Que vai dar chego nesse número 2. aqui. Esse 10 a menos 19, quando eu passo ele para cima, o que que acontece? Ele alterna um sinal. Então ele passa o quê? Ser positivo, correto? Correto. Então é isso. Então esse é o valor de cargas que o quê? Esse condutor vai ter. Beleza? Uhum. Então esse é o resultado, no caso Isso, esse é o resultado. Ok? Achei que tinha que dividir alguma coisa aí Não, sobre não, esse não, não. 19. Não, esse aqui já é o resultado já da questão. Entendi. Beleza? Professor, Pois não. só tiro uma pequena dúvida. Sim. Esse Q igual NE, esse Q, ele é... Carga. Esse Q significa carga, né? Isso. Esse N é o número de cargas, é a quantidade de cargas que tem. Ah, tá, Beleza? entendi. Então, o que que acontece? Esse Q aqui é a mesma coisa desse delta Q na corrente. Beleza? Seria delta, esse delta ele significa o quê? Variação, ou seja, a carga que entra tem que ser igual à carga que sai. Ok? Entendi. Ok. Beleza? Entendeu mesmo? Então esse Q, ele é a quantidade, então, né? Isso. Esse aqui é. Não, esse aqui é a carga em si. Certo? É a carga. É o valor nominal dela, tá? O valor que ela tem, que ela possui. Agora, esse N, que é a quantidade que você vai ter nesse condutor. É você determinando a quantidade que vai ter. É o número, tá? De cargas que você vai ter. Professor? Pois não. E esse N, todo o resultado que seja esse tombo aí é Coulomb, é o valor de N, no caso? Esse aqui não é Coulomb, isso aqui é um Ezinho com um Não, acento. não, o E não, o N. Sim, o que que tem? E no caso aqui, deu um C, né? Esse um C seria o Coulomb, não é que você fala, né? Aqui em cima, antes, aqui. Aqui? É, Isso, aqui é 1 Coulomb. um Coulomb. Então ele entrou no lugar de N aqui, no caso. Isso, aí ele N? entrou. Não, ele entrou no lugar de Q aqui, ó. Tá vendo? Ó, delta Q Aham, é igual a Q, ó. sim. Certo? Aqui é aqui, ó, que nem eu falei. Corrente é da variação de carga pelo tempo. Aqui é carga, quantidade de carga e a carga elementar do elétron, ok? Ok. Eu sei que é um assunto meio complicado assim, pessoal, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito. Pode confiar em mim. Esse E com acento seria que significa elementar?
Não, significa elétron. É uma norma padrão. Todas as vezes que você encontrar algo assim, ó, um Ezinho dessa forma, significa elétron. Se você encontrar assim, é próton, tá? Elétron com acento, como fosse um menos, né? Isso, aqui é um menos, tá? Aqui é um menos e aqui é um É o mais. menos. Isso, quando você vê um negócio aqui, aqui é próton, ó. Próton. É uma outra carga elementar. Pô. E aqui é um elétron, tá? Beleza, eu vou anotar isso. É norma, tá? Eu vou anotar isso aí. Tá ok. Isso aqui é norma. Tá. Elétron. Professor, Ou pois não. você falou ali Coulomb e elétron. Qual Sim. que é a relação? O Coulomb seria a quantidade de força que um elétron... Não, Coulomb é a quantidade. Coulomb, em Coulomb. relação ao elétron. Não, Coulomb é a unidade de carga. É a unidade de carga. Agora o que? Elétron é o que? É a subcarga, ou seja, é a partícula elementar que tem lá dentro, que faz com que o quê? Esse elétron que essa carga se movimente, tá ok? Essa corrente aconteça, tá ok? Era isso que você queria perguntar? Sim, sim. Beleza. Gente, pode perguntar mesmo, não acho ruim. Vocês têm que sair daqui sabendo mesmo, tá? Eu não acho ruim, eu acho é bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, Pois não. eu sei que não tá meio fluido tipo assim, a atividade que você colocou aqui, mas eu tive vendo um vídeo a respeito que a professora deu exemplo lá, tipo assim, delta Q é igual a 20 vezes 10 elevado a 18, vezes o valor do... Esse E aí, no caso que é 1,6 vezes 10 elevado a 19. Como é que ela chegou no resultado de 3,2? Eu não consegui Peraí, entender. peraí, qual que é o valor da carga de novo? Ó, é delta Q Sim, é igual sim. 20 vezes 10 elevado a 18. 20 vezes 10 elevado a 18. Sim. Sim, aí veio na frente Coulomb. 1,6 Aham. vezes 10 elevado a menos 19. Certo. Aí ela quer saber a quantidade aqui que você está falando? No caso, aí chegou no delta Q, que é igual, ficou 3,2. Ah, não, peraí. Então, esse aqui, o que ela fez lá não é o delta Q. Esse aqui é o número de carga, é a quantidade. Sim. Eu Quantidade queria de entender, carga. tipo assim, é que nem eu te perguntei anteriormente, eu queria entender um pouquinho a respeito desse expoente, porque ela chegou no número lá que não teve uso mais de nenhum expoente, entendeu? Ela chegou no resultado de 3,2. 3,2? É, Tá, é porque ela quis fazer o seguinte, ela quer achar o valor da carga nesse condutor. Então é assim, ó, NE. Nesse caso, o N é o que é o 20 vezes 10 é 18. sim, Se assim, é 20 vezes 10 a 18. Esse aqui é a carga elementar do elétrico, é 1,6 vezes 10 a menos 19, isso, certo? certo. Beleza. Olha o que eu vou fazer. Você concorda comigo que 20 é 2 vezes 10? Sim, do vezes 10, 20. Vezes 10. Pego 18 e pego o quê? 1,6 vezes 10 menos 19. Ela fez o seguinte, ela fez número com número, base com base. Olha só, qual que é a base que tem aqui nos expoentes? A base é o 10. Isso. E aí, então faz o quê? Você vai pegar os números e fazer a multiplicação, porque aqui você está multiplicando 2 vezes 1,6. E você vai pegar agora o quê? As bases, que é 10 vezes 10 a 18 vezes 10 a menos 19. Beleza. 2 vezes 1,6 dá quanto? No caso, seria esse resultado de 3,2? Isso. Você vem, repete a base e faz o quê? A propriedade dos expoentes. Agora você vai somar os expoentes. Aqui você concorda comigo que tem 1? Concordo. Então fica o quê? 1 mais 18, 19, 19 menos 19. 0, Todo número elevado a zero é? 0. Não. 1.
Nunca se esqueça. Todo número, seja ele qual for, todo número elevado a zero é 1. Então, essa carga, ela é o quê? 3,2. Era isso que você estava perguntando, certo? Por Certo? quê? Você não entendeu, agora você entende que todo número, quando você faz a operação dele em potência e ele dá elevado a zero, esse número é igual ao quê? A 1. Beleza? É Sim, é isso. porque você fez bem detalhado, entendeu? E ela geralmente ela só colocou o 3,2. Aí eu não entendi pra onde tinha saído esse expoente. Como é que ela chegou no caso de não ter levado nada aqui em cima. Ah, Agora deu pra entendi. entender. Mas agora entendeu então? Entendi. Show de bola. Beleza. Ô, professor, Sim. por que apareceu esse 1 no cima do 10 aí? Esse 1 aqui Isso, aqui é porque todo número elevado a zero é 1. Se você tiver Sim, assim, 2 não aqui elevado na a... questão de cima, a parte de cima ali, que o senhor desceu o Aqui? 2.10 ali, os 10. Aí cá embaixo o 2 vezes 1.6 e o Sim. 10, que não tinha nada, já tem um 10, um em Aqui, ó. cima. Aqui não é a mesma coisa que está multiplicando por 1, Ah, entendi. entendeu? Então, Todo número que não tem nada em cima aqui é 1, beleza? Ele está elevado à potência 1, beleza? certo. Aí, que nem eu falei para ele, se, por exemplo, você tem 2 elevado a zero, quanto que dá? 5 elevado a zero. 1. 2 vezes 10 elevado à sexta, pode aparecer assim, e tudo isso elevado a zero. Qual que é o resultado? 1. Todo número elevado a zero é 1. Professor, Pois não? professor, eu posso estar pedindo desculpa, estar fugindo no meio da aula, mas eu queria eu não sei se eu posso pedir uma dica do senhor. Sim, pode falar. É, na plataforma do YouTube, o senhor pode indicar algum conteúdo que a gente possa estar complementando no curso? Que Sim, possa, acho que, algum nome de algum professor que possa estar nos ajudando também a complementar, entendeu? beleza. Mas para você tá difícil ou tá de boa? Não, para mim tá. Tá tranquilo? É porque é a primeira vez, né, que eu tô fazendo isso. Aí para mim é tudo novo, né? Sim, Aí eu só queria para mim poder complementar, acho que a maioria também daqui do pessoal do curso, acho que queria pelo menos essa ajuda, né? Eu creio, né? certo. Então você vai no canal Me Salva. Ou então Mundo da Elétrica. Da Elétrica. Mas o Me Salva é melhor, tá? Da Elétrica. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou disponibilizar um livro para vocês, ele é gratuito, mas eu vou disponibilizar, que é um livro de eletricidade para ensino técnico, tá? Que é do IF da Paraíba, Instituto Federal da Paraíba. E aí eu vou disponibilizar para vocês também lá. E depois vocês olhem, lá na biblioteca vai ter um material complementar que é esse livro, tá ok? Ok. Aí vocês podem baixar ele. Ok, obrigado, viu, professor? Por nada, eu adoto ele. Pessoal, vamos para encerrar, vamos fazer aqui essa 4, tá? Que diz assim: um fio de cobre está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de elétrons livres. Pode ser. Prótons. Não é somente eles. Então é falso. Nêutrons. Está errado. Tem que ser elétrons mais prótons. Elétrons livres no sentido e prótons no outro. Falso. Ambos têm que estar no mesmo sentido.
Elétrons livres e prótons no mesmo sentido? Verdadeiro. Então, a resposta aqui é a letra E. Ok? Pessoal, na semana que vem, tá? Peço a todos que vocês já deem uma olhada nessas partes aqui iniciais. Eu vou disponibilizar o livro. E quero que vocês já deem uma olhada nesse tema aqui, ó, capacitância e resistência elétrica, tá bom? Nós vamos trabalhar esse tema na próxima aula. Então, quem puder, anote para mim não perder, sobre o tema que nós vamos ter na Professor, segunda aula. E aí a gente fala sobre isso aqui na sexta-feira que vem. Pois não? você informou ali que o próton ele também ele está dentro da corrente junto com o elétron, no mesmo sentido, né? Sim. Eu até então eu entendia que seria apenas o elétron. Então Não, tem não. o próton também, ele corre? É porque o que acontece? O próton, ele mais o elétron, eles têm a mesma carga elétrica, certo? Que é 1,6 vezes 10, só que no caso do próton é elevado a 19, correto? Ele não tem aquele menos. Só que o que acontece? Existe uma maior percepção dos elétrons, porque o elétron ele tem mais massa do que o próton. O próton, se eu não me engano, ele é 16 vezes menor do que o elétron. Se o elétron já é pequenininho, o próton é menor ainda. Tá certo? Então é por causa de uma questão de massa mesmo, tá? Mas, questão de carga, os dois têm a mesma carga elementar, tá bom? Professor, Pois não, Entendi. entendeu? Entendi. Então eles têm Sim, eles têm a mesma, eles só têm a massa que é diferente. O próton é menor que o elétron, tá? Pode perguntar, o Ok. próximo. professor, esse tema de estudo aqui, ele vai se encontrar onde? Lá no material de aprendizagem? Tem também, e no livro que eu vou disponibilizar, e também no Me Salva e no Mundo da Elétrica, tem também falando sobre capacitância e resistência elétrica, tá ok? Ok, obrigado, viu, Beleza? professor? Por nada. Então eu vou parar a gravação aqui. E aí já deixo o material lá para vocês.